Não tem, isso é para mostrar que nós, Paulo já falou, quando você for fazer as coisas, falar se Deus quiser, né? Ó, se Deus quiser eu vou dar isso, se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser. Não vai botando você, não, eu faço, né? Igual o Pedro falou, não vou deixar, ele não vai negar 3 vezes que ele vai ter negado 3 vezes. Jesus já conhecia a natureza humana, viu? Já vai ter negado 3 vezes, Pedro. Não vem com essa conversa não. Então a gente fala assim, se Deus quiser me ajudar, eu vou fazer isso, vou abençoar isso, vou fazer essa obra, vou fazer aquela outra. Então é assim que devemos tratar com Deus. Porque eu garantindo em nós, não, eu vou dar, se Deus me der, eu vou dar. Tipo desafiando Deus, não, se Deus fizer a parte dele, eu vou fazer a minha. Ó, e tu não faz a sua nada. A gente é fraco, não fazemos a nossa nada. Fala que vai fazer e não faz. Por isso, se Deus me der isso e Ele me ajudar, eu vou fazer isso. Sempre colocando ajuda, porque sem Ele nada podemos fazer. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. O irmão conhece o texto. Lê só um pedacinho do fim do capítulo, do versículo 27 até o 31. Só para nós termos uma meditação, né? Isaías 40, ali antes de Jeremias, logo depois de Provérbios, Cantares, né? Aí vem Isaías, primeiro profeta ali, profeta maior, né? Amém? Então está assim, diz assim o texto, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Eu vou repetir aqui essa pergunta que eu não li muito bem. Ela diz assim, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Santo Deus, fala ao nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz. E a ti entrego todo o crédito, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Viu aqui a leitura, como é que está dentro do ensino, né? Aí a palavra já está assim no coração, né? Aí a gente vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, já fica meio que pregando, né? Viu como é que bate, como eu estava falando antes com os irmãos, né? Sobre esperar em Deus, que é Deus que garante, não somos nós quem garantimos, não é verdade? Então é Deus que fortalece, é Deus que dá vitória, é Deus que cuida de nós. A nossa parte, irmãos, é só viver na presença de Deus. Nós somos como os filhos para Deus. O que eu espero quando nós temos os filhos ainda pequenos, que não são independentes de nós, são pequenos? O que nós esperamos deles? Que eles se alimentem, que nós botamos o alimento na mesa, que eles comam direitinho que nós botamos para eles comerem, que eles tomem o pãezinho deles, que eles vão estudar, que façam as obrigações que nós mandamos. É isso que nós esperamos deles. Nós não esperamos nada absurdo, nós não esperamos que eles vão trabalhar para ganhar um dinheiro, para poder sustentar a casa, né? Igual às vezes a gente vê, eu tenho muita dificuldade de dar dinheiro à criança na rua, as pessoas às vezes ficam, coitada, é criança, mas é por isso mesmo que eu tenho dificuldade, porque eu não acho que ele tinha que estar pedindo dinheiro na rua. Eu acho que ele tinha que estar em casa brincando, e o pai dele, se não tiver emprego, catando papelão aí na rua, lata, ferro velho para vender, para trazer o arroz e feijão para o filho, em casa. Não é o filho que tem que trabalhar para cuidar do pai. Amém? E a Bíblia diz isso, o pai entesoura para os filhos. Então eu tenho muita dificuldade. Não, vamos ajudar esse garotinho, vou dar um dinheiro, não dou. Algumas vezes
vezes já fiz isso e vi que deu errado, né? Tem pessoas adultas sendo beneficiadas, vivendo o esforço da criança. Então é diferente, né? Agora, em casa, o menino ajudar o pai, ajudar em casa, nos afazeres da casa, né? A mãe vai trabalhar também para ajudar, aí o menino fica em casa, a menina, lavar uma loucinha, botar uma comida no lar, entendeu? Cuidar do irmão mais novo, essas coisas do lar. É isso que Deus espera. É como nós e Deus. Deus espera que nós venhamos viver na presença dEle, segundo aquilo que Ele está nos dando. As ordens, os prêmios, né, o dinheiro, o alimento, o que tem a fazer. Ele não quer que nós saímos de casa para impedir em outro lugar. Ele não quer que você saia de casa, ou seja, que você deixe de ganhar o que é justo, o que Ele abriu para você, para ir pegar em outro lugar, que desagrada a Ele, né, de forma errada, de fraude e de tudo mais. Então, por isso ele deixou muito claro, né, para a gente não comer comidas sacrificadas a ídolo, que aquela comida foi sacrificada a outra religião, outra coisa. Por que eu tenho que comer aquilo? Se eu sabendo, não posso comer. Amém? Você sabendo, meu irmão, você morre de fome, mas não come. Se não sabe, não sabendo, devemos em tudo dar graça, em tudo abençoar, todo tipo de alimento. Chegou na nossa mão, o Senhor abençoe esse alimento, que venha a ser saudável, e repreenda todo mal, que a gente não sabe quem foi que fez, né, de onde que veio, quem foi que vendeu, que nada. Então, abençoar para não nos fazer mal. Não é isso? Agora, se sabemos, não adianta nem querer abençoar. Não, abençoar, nossa, esse camarão oferecido aqui, eu gosto muito de camarão, mas eu vou ficar sem comer. Se eu souber que foi oferecido, eu não boto a mão. E Paulo fala para nem perguntar. Paulo fala para não perguntar, porque é bom você não saber, porque se souber, não vai adiantar abençoar. Amém? Ele diz assim, aí esse pedacinho do trecho aqui de Isaías, ele fala assim, porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, né? Israel e Jacó, né, que é um povo só, ele diz assim, o meu caminho, ele fala assim, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido a Deus, né? É uma pergunta. É claro que não está, mas ele fica achando como se estivesse, devido às dificuldades que passa, né? Muitas vezes Davi fez também uma oração nesse sentido, como nós lemos hoje, né? O Salmo 43, 48, 43. Então, faz uma oração nesse sentido, né? De questionando a Deus, será que Deus não está vendo? Será que se o que eu estou, né, está isso, acontecendo aquilo? E ele pergunta isso aqui, mas aí ele fala assim, não sabes, não ouviste, olha isso aqui, esse versículo é maravilhoso, olha só, não sabe, não ouviste, que o Eterno, pronto, já podia parar aqui. O Eterno Deus. Não, que o Eterno Deus, já parou aqui, já falou que é Deus, o Eterno Deus, mas ele continua frisando, o Senhor, quer dizer, quem é o Senhor? Além de ele falar Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, quando ele fala assim, o Senhor, quer dizer que é o dono, né? que é o proprietário de tudo. O Senhor, né? Você chega lá, porque eles estavam acostumados com a cultura onde tinha escravo, onde tinha empregados. Quem é você? Não, eu sou só o gerente aqui da fazenda. E você, não, aquele lá é o Senhor, ou seja, é o dono. Então o Senhor, o Deus, o Senhor, né, que é o proprietário de todas as coisas, aí ele fala assim, o Criador dos fins da terra. Ele deu uma ênfase agora, que é para saber que não é Deus, e não é Deus qualquer não, porque Deus existia um monte, mas é o Criador dos confins da terra, ou seja, de tudo. O que é os confins da terra? Você está vendo aqui, Deus criou isso aqui, Deus criou isso aqui, Ele é o Criador do que nós estamos vendo aqui, e é o Criador também daquilo que nós não estamos vendo, lá no confins da terra. Nada foi feito sem Deus, nada que existe do universo, ele podia botar ali dos confins do universo, que a gente não sabe nem o que tem lá. Aí ele fala assim, tem extraterrestre, se tiver, quem fez foi Deus. Porque
Porque Deus é autoexistente. Ele sempre, tudo que existe no universo, à volta dele ou debaixo dele, Ele que fez. Tudo que está fora dele foi ele já é autoexistente. E o que está fora dele, assim, nós, tudo, natureza, universo, estrela, planeta, tudo foi ele que fez. Então não importa se aonde tiver, você vai, não, mas eu vou para um lugar longe. Por isso que o salmista fala assim, mesmo que eu vá lá no abismo, lá naquela situação lá, ele me vê. Eu pegar a alva, sair por esse universo aí, flutuando aí, ele está lá também. Ele não só vê como já está lá. Você fala assim, não, vou correr um pouquinho de Deus, até ele chegar perto de mim, eu já, nada, ele já está lá. Você nem pensou ainda e já está do teu lado. Você faz uma oração, você pensa, se Deus está demorando a responder, tu pensa que é porque ele está demorando para ouvir, porque ele está ocupado. Lembra? Quem está assim é os deuses daquela Jezabel, de Acabe. E Elias fala assim, grita mais aí, talvez ele está ocupado, fazendo alguma coisa, não está podendo vir aqui acender o fogo. Porque quando Elias clamou o Deus verdadeiro, o negócio desceu na hora. Porque Deus estava diante daquela situação. Mas teve outros momentos que o próprio Elias ficou aflito, como eu estou falando para os irmãos, não tem um homem na terra que possa garantir a sua palavra. Eu vou fazer, eu vou dar, eu vou não sei o quê, tudo se Deus quiser. Você vê, Elias fez o fogo cair, clamou, Deus usou ele. Mas não quer dizer que Deus vai usar o tempo todo. Como a gente vê hoje os profetas de hoje, né? Você vai ali na irmã do Coque, da revelação, no irmão, não sei quem. Eu não sei como é que crente se deixa enganar desse jeito. Nós temos aqui a palavra de Deus. O pastor está ministrando a palavra, a revelação está se abrindo aqui. Deus não faz milagre o tempo todo. Cada profeta desse aqui, tu vê a vida de Elias, Elias fez 7, Eliseu 14, dobrou, mas os de hoje já fez para mais de 1000, cara. Tempo toda hora tu vai ali, o camarada tá, todo programa de televisão tu liga, quantos milagres tem só num programa, tu vai todo dia tem programa, e acabou, entra aquele recurso, né, tal, negociando e tudo, e tem gente até vendendo o céu, cara. Pedacinho de terreno no céu, entendeu? Então, como é que a pessoa acredita nessas coisas? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Não dá para negociar com Deus. Não dá para negociar com Deus. O que nós temos, irmão? Irmãos, o que nós temos para negociar com Deus? Eu negocio com o irmão. O irmão tem um carro, quer vender, eu quero comprar, né? A gente vai negociar. Agora com Deus, tu tem o que para dar a Deus para poder cobrar alguma coisa de Deus? Se até você já é dele. Então não tem negócio com Deus, irmão. Negócio com Deus só tem um, é o obedecer. Obedecer. Vou botar vocês aqui, come desse fruto, aquele lá não come. O resto pode comer tudo. Pronto, é só obedecer. Só obedecer. Que Ele vai cuidando da nossa vida. Se vier um vale de sombra de morte, Ele vai estar contigo. Se tu está em obediência, Ele vai estar contigo. Davi falou isso, Davi. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, se tiver em obediência, Deus vai estar contigo lá, cara. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Não vai ser atingido como? Se tu tiver em obediência, senão tu vai ser um dos 1000 de um lado ou dos 10 do outro. Agora, se tu está em obediência, isso pode ser uma coisa que acontece literal? Pode, mas eu tenho dito para os irmãos, esse caiu, é o que vai acontecer agora no fim dos tempos. Se possível, até os eleitos serão enganados, ou seja, vai cair 1000 do lado, 10.000 do outro, e a multidão está aí, né, fazendo culto, show, tudo mais, e ele diz assim, o Senhor, Criador dos confins da terra, Ele nem se cansa,
nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. Isso aqui é uma pergunta que ele estava fazendo. Ele falou assim, ó, não sabe, não ouviste. Ele perguntou, não sabe, não ouviste. Aí depois dele perguntar, ele afirma, ó, é inescrutável o seu entendimento. Quer dizer, não dá para entender Deus, porque o irmão cantou no hino, né? Ninguém explica Deus. E aí vem um outro para falar que, para condenar o hino do irmão, ele está falando a verdade, porque não tem como explicar Deus. Ele é Deus. Como que ele tem para explicar? Você pode estudar você pode ser psicanalista, pode ser filósofo, pode ser psicólogo, pode analisar as situações, pode fazer cálculo, pode fazer não sei o quê, porque na minha vida, o pastor é assim, eu vejo o pastor é desse jeito, dessa coisa e tal. Agora, Deus, Ele é autoexistente e nós somos limitados. Como que nós vamos explicar Deus? Já fica difícil até a situação de Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, ao mesmo tempo que são três pessoas, são em um, são três em um. Como é que explica isso? Não é negócio de força, não é energia. Aí um vai explicar, acaba criando umas heresias, né? Falando que é uma energia, que o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala assim, não entristeçai o Espírito Santo. Quem se entristece é uma pessoa. São pessoas, né? Tem sentimento. Então o Espírito Santo tem sentimento. E ao mesmo tempo eles são um. Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Né? E Ele quer que nós sejamos também um com eles. Então Deus, ele é inescrutável do seu entendimento. Então, perguntando, e depois de perguntar isso aqui para Israel, para Jacó, de explicar quem é Deus, ele fala assim, ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Quem é que faz isso? Deus. Então, se você está cansado, está sem vigor, o que você tem que fazer? Pedir a Deus. Porque assim como o Tiago falou assim, se alguém precisa de sabedoria, esse alguém é quem? Todo cristão precisa. Se alguém precisa, isso quer dizer que você tem que se colocar na necessidade de Deus, de não ser auto-sábio, auto-inteligente, porque todo cristão precisa da sabedoria de Deus. Então quando o Tiago fala se alguém, é porque ele quer nos colocar numa posição de tomarmos a decisão. Eu preciso, eu quero a sabedoria de Deus, eu necessito. Sem Deus eu não consigo resolver do jeito dele. Eu quero resolver do jeito porque às vezes a gente acha que é um jeito, mas Deus é que tem a solução certa. Então, a mesma coisa é isso. Aí o que você vai fazer? Se alguém tem necessidade de sabedoria, faz o quê? Pede a Deus. Se alguém está fraco, se alguém está cansado, está sobrecarregado, Jesus falou assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, né? Olha só, tem que ir a Jesus. Jesus não falou assim, aguenta aí que eu estou chegando aí, para tirar o seu fardo. Ele não falou isso. Ele falou, vinde a mim. Quer dizer que nós temos que tomar uma posição. Mas Senhor, mas eu não aguento mais, eu não estou conseguindo nem andar até ali, como é que eu vou ter que andar até lá? Né? E ele falou, vinde a mim. É um preço que nós temos que pagar. Está cansado, mas eu vou até ali, que ele falou que vai aliviar o meu fardo. Eu vou até ele que vai aliviar o meu fardo. Então, ele é que fortalece, como disse aqui, Isaías já falava isso. Dá força ao cansado, né? Ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. A pessoa pode estar já no estado de morto. Se clamar a Ele, recebe a força. Se clamar com todo o coração, com todo o entendimento, né? Confessando a Ele como Senhor e Salvador, expressando para Ele, sentindo no coração o desejo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele fala assim, você não recebe porque não pede, Ele quer que a gente pede. Por quê? Porque nós temos que tomar a decisão, mas Ele sabe o que nós precisamos. Mas às vezes você quer fazer por sua conta, às vezes você quer dar o seu jeito, às vezes você está suficiente.
Talvez ele quer andar na sua própria sabedoria. Rapaz, o que eu vejo de crente andando na própria sabedoria, a Bíblia ensina uma coisa, aí daqui a pouquinho vai conversar com o irmão, aí está o irmão com entendimento completamente equivocado das Escrituras. Aí, Deus do céu, que coisa é essa? Não é possível o negócio dele. Então é ele que dá força ao cansado. Aí ele fala assim, ó, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Ele fala aqui que até jovem, não adianta, não é só velho, jovem, ele já está deixando aqui jovem. Quanto mais eu que já estou com 63. Mas mesmo que ele quer dizer assim, que mesmo que eu seja jovem, vai ter um momento que eu vou me cansar, vou me fadigar, mesmo que eu fosse jovem. Senão o jovem nunca cansa. A gente não vê o jovem às vezes cansado. Um menino estava sentado na janela, Paulo pregando, à meia-noite ele caiu da janela. Aquilo aponta para quê? O crente que não está vigiando, dormindo, não está vigiando, está cansado. Não, está cansado. Paulo ensinando. Meu Deus do céu, imagina o apóstolo Paulo ensinando. e o camarada ficou com sono. Aí vem a pessoa da igreja com sono. Na hora da palavra, na hora de alimentar, na hora de receber a força. Porque a força, isso que ele faz aqui, que ele fala aqui que faz, é pela palavra, irmãos. Aí o sujeito não estava alimentando, estava lá, caiu e morreu. E isso aponta para quem? Para os crentes que estão dormindo, não é dormindo só não é sentar na igreja e ficar dormindo, não, dormindo espiritualmente, não se alimenta da palavra de Deus, não tem paciência para ouvir a palavra de Deus, não tem paciência para se dedicar à obra de Deus. Aí daqui a pouquinho cai o quê? Desvia. Alguns vão ser ressuscitados como aquele jovem, mas muitos, de lá mesmo, vão para o inferno até desviados. Por quê? Porque quem estava servindo o alimento, ele não quis, não aceitou, pois é o que fortalece. Então o que fortalece é a palavra de Deus. Mas os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, está falando desse que Jesus falou, vinde a mim. Aí tu foi, aí ele renova, amanhã de novo. Isso é diário. Tu pega um alimento hoje, aí ele te renovou, te fortaleceu. Por isso você vê crente que um dia está bem na igreja, aí daqui a pouquinho quando tu vê ele não está mais. Por quê? Cansou de novo. Porque ele pegou, achou que já estava bem e que já podia não sei o quê, aí começa a distanciar, não começa a botar a esperança dele em outras coisas. Se Deus abre uma porta, a esperança era em Deus, até abrir a porta. Depois que Deus abriu, não precisa mais de Deus, para até ele vir à igreja. No domingo eu tenho que... Isso é testemunho que eu tenho visto, irmão. Eu prego que eu tenho visto, inclusive nesse lugar que é um lugar pequeno. Você imagina em outros lugares que eu já tive, que tinha muita gente. A pessoa abre a porta, domingo vai, olha, irmão, vou para o culto. Não, domingo eu vou na praia com a minha família, eu tenho que levar a família para ir na praia, para passear. Tem um churrasco lá na casa de não sei de quem. Tem visita lá em casa, eu vou fazer churrasco para ver agora. Está ganhando dinheiro, Deus abriu a porta, né? Então agora o domingo vai ser para receber o parente, para receber não sei o quê. Aí daqui a pouquinho quando tu vê, está caído de novo. Faz o churrasco no sábado. No sábado, no dia que não tem um culto na sua igreja, tiver que faltar um culto, falta naquela outra que você ia visitar, não falta na sua que Deus te colocou, não, né? Então temos 2 cultos. Olha só, ele fala assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Quem espera no Senhor, ele fica priorizando as coisas de Deus, entendeu? Por que ele está perseverando? Ele está perseverando, está esperando em Deus, está perseverando em Deus, né?
as forças, ó, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Porque todo dia ele está na presença de Deus. Todo dia, todo dia. Agora tu vai, né? Fica um dia fora da presença de Deus, não sei o quê. Daqui a pouquinho, quando tu vai, parou de ler a Bíblia, parou de orar, não sei o quê. Não sei o quê, oração muito chata. As pessoas não gostam de orar, cara. Eu sei que minha carne também não gosta. Mas para orar nós temos que estar cheio do Espírito, porque o Espírito gosta e precisa. Mas se a carne estiver mais forte que o Espírito, a gente diminui a oração. Aqui orar tanto. Eu gosto do show, do louvor, do cantar, né? Aí vai cantar, mas não orou, não se derramou aos pés do Senhor, não se abriu, não teve uma conversa com o Pai, não teve intimidade com Deus, né? Aí depois quer ir para o show, que agora são verdadeiros shows, né? Eu tenho falado para os irmãos, bonito é, né? São os verdadeiros shows assim, aquela letreira, aquele negócio aí. Aí o pastor aqui, aí você vê que está olhando para mim, está vendo aqui o negócio tudo passando aqui o tempo todo, sabe? É uma coisa linda. Assim também era assim na boate onde eu ia antes. Aí distrai, né? Fica distraído. Entendeu? Não, mas é o entretenimento. A intenção ali não é. A intenção, aquele negócio que são colocados, aquilo tem propósito. A ciência, a inteligência artificial está trabalhando. Tem umas combinações, umas coisas, então são tudo métodos comerciais. Não é só a administração da palavra. Olha só. Aí a administração da palavra vem pequenininha, fala uma coisa bonita, né, que Deus vai fazer, Deus vai te dar, vai te socorrer. E aí, poxa, o show daquele, depois falou que Deus vai te dar tudo. Então, me lembrei agora de uma vez que você estava estudando lá no presbitério, né? E aí um professor ensinou que até uma caneta na mão da pessoa tira a atenção. Amém. Da palavra. Isso aí. Tem um monte de técnica. Eles ensinam um monte de coisa, né? Esse professor não era de igreja, era professor professor secular, para ensinar os oradores a pregar, a falar em público, essas coisas. Aí contratou a igreja, contratou para ele lá conversar com os pastores, né? Esse negócio aqui, ó. Ele bota o certo é você botar um óculos e tirar só depois do culto. Mas esse aqui eu vejo todo mundo embaçado, então eu não me adaptei, porque o outro fica assim, ó, fica balançando. Então eu tenho que usar esse só de leitura. Mas o certo é botar um assim e não tirar mais. Aí tem gente que fica com a caneta na mão. Aí o cara barato está ali, em vez de estar prestando atenção na palavra, está preocupado que a caneta vai cair, né? Ou querendo saber a marca da caneta, ver se é boa, tadinha de ouro, caneta bonita, né? Se for bique, ele vai ficar também falando, poxa, pastor com a caneta bique. Se for de ouro, dourada, eu vou falar. Se for bique, também vai falar. O pastor está em pecado, a caneta dele é bique, ó. O carro dele é um fusquinha, né? Vai falar que ele está em pecado. Então essas coisas que tiram a atenção, né? Aprendizado. Mas nesses cultos de entretenimento, a intenção é essa, é o entretenimento. O que importa é que você saia dali alegre para voltar de novo e continua a sua vida. A pessoa entra lá e não muda nada. Continua sendo violento, continua falando besteira, continua procurando riqueza, continua um monte de coisa. Não tem mudança. Amém? Mas o que renova nossas forças é Deus. E as nossas forças espirituais, porque a vida cristã, ela cansa, irmãos. Para a carne cansa. Por isso que eu tenho dito para os irmãos, esse lugar é um lugar de sacrifício, onde a gente oferta a nossa carne em sacrifício, que a carne não quer estar aqui. A carne quer estar no churrasco, quer estar no show, quer estar no... Aí se você transforma um ambiente assim, fica mais fácil. Mas se você chega aqui, é oração, é Bíblia, e não tem nada para distrair, não faz uma graça, pastor, não planta uma bananeira, aí não anima não. Amém? Mas o Senhor renova nossas forças, nos dá força, a gente sai daqui preocupado em nos santificar, preocupado em crescer mais na presença de Deus, em ser um cristão melhor. E aí, quando a gente vem de novo, vem com o sacrifício, mas o Senhor vai nos dando força e vai nos guardando. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.